Pastor Sidney, vem para cá, querido. Queremos ouvi-lo. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Josias, pastor IP, igreja, que alegria estar com vocês aqui, de novo, falando isso, pregando a palavra, mas vivendo juntos, né? Assim, a vida acontece junto, a vida acontece, o evangelho acontece, tudo acontece no relacionamento. Então é gostoso a gente ter história, a gente lembrar de história e saber que hoje Deus está escrevendo história. Desde sexta-feira que a gente chegou aqui, são páginas, né, juntos aqui no Rio Grande do Sul, novas páginas no Rio Grande do Sul. Eu gosto tanto que aí eu emendei. Eu aproveitei esse final de semana aqui, aí amanhã eu saio de manhã, de madrugada com o IP, ele vai me deixar em Bento, eu vou descansar ali segunda, terça e quarta, e aí quarta eu desço para Porto Alegre e tem a convenção. Eu tenho o privilégio de me convidar para pregar na abertura do centenário dos batistas aqui no Sul. E para mim é uma honra isso, né? E um estado que a gente ama, um lugar que a gente acredita. Eu sempre pensei o contrário do que diziam do Sul. Que o Sul é difícil, que o Sul é cemitério de pastores. Eu nunca pensei isso. Eu cheguei dizendo para esses pastores aqui, não, o Sul não é difícil. E o Sul não é fácil. O Sul não é difícil porque Jesus já chegou em todas as cidades do Sul. Amém, irmão? E o Sul não é fácil porque ser gaúcho é um estado de espírito, então tem que entender o código cultural de todos os lugares. A gente, cada lugar, cada região tem um código cultural. E se a gente não desvenda essa chave, a gente não consegue conversar com as pessoas. E graças a Deus a gente tem conversado com os gaúchos. E eu disse para o pastor IP, eu falei assim, por que Deus, esse projeto chamado Igrejas 21, que a gente começou aqui no sul do Brasil, eu falei, por que Deus começou isso no sul do Brasil? Eu achava que era só porque era o estado menos evangelizado do país. Mas não era, porque Deus estava nos treinando para ir para outros lugares. A gente está hoje na 10ª turma. A 4ª turma, a primeira foi no Sul, a segunda era Brasil, a terceira Brasil. A 4ª turma foi Portugal. Portugal, Europa. E aí eu descobri que o português, ele é muito parecido com o gaúcho. Mas muito, muito mesmo. Ele só tem um sotaque diferente. Mas o resto é parecidíssimo. E aí eu falei assim, olha que legal, Deus nos leva então para Portugal, e a gente conseguiu dialogar, foram 20 igrejas em Portugal durante 4 anos, e essas igrejas também cresceram, assim como aqui outros lugares se desenvolveram. Depois de Portugal, Deus leva a gente para a Espanha. O espanhol ele é mais bairrista ainda do que o gaúcho. E eles brigam entre eles, bascos, catalões, Galícia e a própria Espanha, eles não se dão. Eu perguntei para eles, o que une vocês? Eles disseram, nada. Diz assim, mas como nada? Não, o futebol em 2012, quando a gente ganhou a Copa. Eu falei, mas tem uma coisa que une vocês, que é Jesus. Jesus une bascos, Galícia, catalães, une o espanhol, ele une todo mundo. Então, eu sou grato ao Rio Grande do Sul, porque aqui é uma escola para nós, aqui é um lugar de bênção, aqui é um lugar, eu fico feliz de ver essa igreja, fiz um vídeo, a igreja cantando, uma igreja baticostal, glória a Deus por essa igreja. É isso aí, deve ter muito assembleiano aqui, né? Começa do pastor, né? Deus vai trazendo uns assembleianos para o meio batista para deixar a gente um pouco mais caloroso, né? Eu já falei isso ontem aqui na Assembleia da Associação. Então, muita alegria. É difícil mesmo sair, a gente tem muito compromisso, a gente, graças a Deus, a igreja cresceu, não como o pastor Josias falou, né? Número de evangelista. Domingo à noite passada, eu e minha esposa tomando um café em casa, bem já, final do dia. Daí apareceu um vídeo do Josias convidando vocês para esse final de semana. Vai vir um pastor de uma igreja de 20 mil membros. Daí a minha esposa disse, nossa, ele inflacionou, né? Eu falei, aquele evangelista sempre aumenta mais um pouco. Não são 20 mil membros, são 10 mil membros. Tem uma foto da igreja aí? Mostra para o pessoal conhecer um pouquinho da nossa igreja. Eu ontem coloquei para vocês. E a igreja cresceu, essa igreja há 16 anos atrás, 15 anos e meio. Essa é a minha família. Começa pela parte mais importante, né? Sou casado com a Kátia já há 37 para 38 anos. Nossa filha mais velha, Marina, aqui na ponta, casada com o Henrique. A segunda é a Raquel, nossa filha casada com o Victor. E lá na ponta tem a Ana, a terceira filha, noiva do Tiago. Aí a Marina, volta ali um pouquinho, a Marina já tem 2 filhos, a Marina e o Henrique, é o Daniel e a Nicole. E o Martim, essa foto era a festa de 1 ano do Martim, tem um ano passado, mas daqui 15 dias ele vai fazer 2 anos. Então essa é a nossa família, que temos servido juntos. E cada um, minhas filhas têm a sua profissão, só eu dessa família trabalho na igreja. Isso é muito legal a gente saber. A família serve na igreja, mas quem trabalha na igreja sou só eu.
graças a Deus, todo mundo andando junto na missão. E a nossa igreja, pode colocar uma foto, esse é o auditório principal da igreja, são 3.000 lugares, aí essa foi a nossa celebração de Páscoa, alguns dias atrás, nós fizemos, foi um musical de Páscoa, foram 6.000 pessoas que passaram pela igreja no final de semana, 400 pessoas se converteram no fim de semana, e a gente já está trabalhando com elas e convidando para café. Esse mesmo processo que vocês vivem aqui. A pessoa se converte, vem para um café, e aí você já vai discipulando, e é batismo, e assim caminha a igreja. Mas, como eu disse também, nunca a gente se preocupou com o número, a gente se preocupa com a saúde da igreja, a gente se preocupa em conhecer o nome das pessoas, saber quem são, onde é que senta. A igreja desse tamanho, eu falo para o fulano assim, você mudou de lugar, pastor, mas você está me vendo? É claro que eu estou te vendo. Você mudou de lugar, você sentava aqui, mudou para lá, está com algum problema? Não, fui sentar perto da família. E aí, quando você vê um membro que ele vai ficando meio chateado com a igreja, ele senta na frente. Depois ele está um pouco chateado, ele senta no meio. Quando ele está muito chateado, ele senta lá no fundo. E depois ele fala assim, pastor, estou visitando outra igreja. Daí ele desaparece. Ele diz, não, que é minha. Aí ele dá uma desculpa, ele visita outra igreja, porque ele ficou insatisfeito com alguma coisa. Não que quem está no fundo está insatisfeito, né? Mas, normalmente é assim, o cara sentava na ponta. Então, eu vou acompanhando, a gente vai acompanhando a igreja. Eu ontem preguei para a associação e hoje eu quero falar para você, igreja. Falei bastante de que a gente está numa onda no Brasil de pastores coach. Eu não tenho nada contra coach, nem contra psicólogo. Eu sou terapeuta de família, também estou estudante aí, minha 7ª faculdade, psicologia, estou no 4º ano agora. Não tenho nada contra psicologia, nem contra coach, mas eu tenho pensado muito que a gente, como crente, subestima a palavra de Deus. A gente, como crente, subestima os sermões que são pregados aos domingos. E até mesmo nós, pastores, muitas vezes não acreditamos na profundidade, na eficácia daquilo que a gente está ensinando. Então, eu quero falar para o seu coração hoje. Eu espero que essa manhã seja uma manhã de mudança, uma manhã de transformação, uma manhã de cair algumas fichas para você. De você falar assim, puxa, eu não tinha pensado nisso ainda. Mas que o Espírito Santo de Deus traduza para o seu coração o que você precisa ouvir nessa manhã. Amém? Que você saia daqui, que todos nós saímos daqui diferente. Que hoje seja um bom dia de mudança, 40 anos, né? É interessante que ela tem 40, parece 30. O IP tem 45, parece 55. É impressionante. Se olhar ela e a Sarinha, vai pensar que o IP tem 2 filhas, né? Se cuida, IP. Se cuida, tem que se cuidar, irmão. Né? Deus continue te abençoando, Carol. Seus 40. Na minha geração, falava que quem entra nos 40, dele não sai mais, né? Você vai sair, porque 40, quem entra no Zenta, não sai do Zenta mais. Você vai sair, você vai fazer 100, né? 101, 102, com certeza, essa geração vai viver mais do que a nossa. Eu quero viver até 95, já pedi para Deus. 95 é um bom tamanho, né? Não pensando nos irmãos que têm 95 aqui, mas para mim tá bom 95. Eu queria orar mais uma vez e depois abrir a palavra e falar com vocês sobre o que Deus colocou no meu coração para hoje aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dessa igreja, da sua liderança. Obrigado por ver uma igreja viva, saudável, te honrando, cantando com força, e que o Senhor continue sendo sempre honrado por essa comunidade, sendo sempre o Senhor dessa comunidade. Espírito Santo de Deus, traduza para o nosso coração agora aquilo que nós precisamos ouvir, o que nós queremos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Josias, é isso mesmo, são 10h04, nosso culto vai até 1, é isso? Então tá bom. Que horas acaba? 10h30. Não muito tranquilo, mas eu vou. O texto para hoje é Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Se você puder abrir sua Bíblia, nós vamos ler os 17 primeiros versículos, de 1 a 17. Eu quero falar com você sobre mudanças de hábitos e comportamentos. Eu tenho me preocupado também com isso. O importante não é o quanto você sabe da Bíblia, é o quanto você pratica da Bíblia. Eu tenho certeza que vocês já sabem muito de Bíblia aqui. Até quem já se converteu há pouco tempo já aprendeu muita Bíblia. Porque vocês estão ouvindo sobre a Bíblia, vocês estão lendo sobre a Bíblia. O nosso problema não é o conhecimento, o nosso problema é o que a gente faz com o conhecimento. O pastor recém-ordenado aqui, ele sabe bastante Bíblia. Ele sabia todos os termos técnicos ontem. A profecia, ele sabia tudo. Quando você pegou ele ali, alguém pegou ele nas áreas da teologia, soterologia, eclesiologia e tal, ele sabia todos os termos técnicos.
mas o que vai fazer diferença na vida dele, na vida da futura esposa dele, já vai marcando a data e o compromisso, o que vai fazer diferença é o quanto eles vão praticar da Bíblia, né? A gente falou ontem sobre sucesso. Quem diz que você é feliz é o seu travesseiro. É a hora que você deita e está em paz. Então, a Bíblia você muda quando você pratica. Se você ouvir, entender e não praticar, você vai ser como um símbolo, como um sino que retine, é barulho no meio da multidão. Colossenses 3, versos 1 a 17 nos dizem assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se vestiram do novo, com o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nesta nova vida não há diferença entre gregos e judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Mudando hábitos e comportamentos. Todos nós temos hábitos que a gente adquire, que vem da casa da gente. A gente faz coisa, eu não sei se você já percebeu isso, você faz coisa que a sua mãe fazia, você faz coisas que a sua avó fazia, você viu coisas que aconteceram na sua casa e você vai reproduzindo. A gente nem imagina por que a gente reproduz, mas a gente reproduz. E o hábito da gente, quando você tem um pensamento, você planta uma ação, tem um livro que fala disso, plante uma ação, cria um hábito. E os hábitos dirigem as suas ações. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de comer cuca com churrasco, você vai comer cuca com churrasco. Se tiver churrasco sem cuca, ficou faltando alguma coisa. Certo ou errado? Eu, por exemplo, nunca tinha visto comer cuca com churrasco. Cuca para mim é com café com leite, no fim da tarde. Mas é porque eu não sou gaúcho, nem sou alemão, eu sou português e lá de São Paulo. Então, cultura, hábitos, eu achei incrível esse negócio. Só que eu estou me segurando, porque senão eu perdi já 55 quilos e não quero voltar atrás. Né? Eu sou um gordo magro agora, mas o gordo nunca deixa de ser gordo, né? A gente diminui o peso. Então, a hora que eu vi aquela cuca ali hoje, meu Deus do céu. Hoje eu tomei um cafezinho melhor lá no hotel. Daí, hoje não deve ter café na igreja. Daí a Dadá disse assim, ó, tem café? Sobrou muita coisa de ontem. Falei, meu Deus do céu. Não peguei a marmelada, eu não peguei aquela melado de cana, melado, não peguei chimia, não, passei longe daquilo, tentação, arreda Satanás, quando eu vi aquele negócio, mas eu não resisti. Uma cuca de goiaba que estava ali, de goiabada, né? Maravilhosa, e também acho que era uma rosca, uma cuca de coco, sei lá o que era aquilo, mas era bom. De requeijão, sensacional, vocês comem muito bem. Isso são hábitos, são hábitos, são hábitos. O melhor churrasco que eu comi nos últimos 10 anos foi ontem à noite. Estava sensacional. Tem que vir no sul comer churrasco. E olha que de vez em quando eu vou no Fogo de Chão em São Paulo, mas aquilo lá é um gaúcho fabricado, né?
Não é mais gaúcho. Mas os hábitos são tão importantes que muita gente escreve sobre os hábitos. Existem muitos livros. Eu fiz uma pesquisa aí no Google. Vocês já devem ter lido O Poder do Hábito, Melhor do que Antes, O que Aprendi a Criar e Abandonar sobre Hábitos. Hábitos Atômicos é um famoso. Bons hábitos, maus hábitos. No meio cristão, você é aquilo que ama o poder espiritual do hábito. Hábitos da mente, hábitos espirituais, enfim. A gente tem hábitos que nos dirigem. James Clear ele define hábitos como sendo atalhos mentais aprendidos com a experiência. Segundo ele, hábitos são comportamentos repetidos o suficiente para se tornarem automáticos. Trata-se de uma função neurológica em que o cérebro forma atalhos subconscientes para comportamentos repetitivos. E ele explica, a formação de hábitos é incrivelmente útil porque a mente consciente é o obstáculo do cérebro. Por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez. A nossa mente é um problema de cada vez. Não são só os homens, é que as mulheres são superdotadas. Uma coisa de cada vez. O seu cérebro está sempre trabalhando para guardar a sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não consciente as realize automaticamente. Isso é exatamente o que acontece quando um hábito é formado. Então, quando você desenvolve um hábito, o seu cérebro começa a mandar sinais, mesmo que você não pense naquilo, ele manda. Um hábito de você levantar tal horário, um hábito de você tomar um café quando acorda, o hábito de você pegar a cuca na hora do churrasco. São hábitos. E o seu cérebro vai mandando. O seu primeiro impulso era comer, mas o hábito faz você comer churrasco com cuca. Os hábitos reduzem a carga cognitiva e liberam a capacidade mental para que você possa direcionar a sua tarefa. Então, é bom ter hábito. É bom ter rotina. Eu não sei vocês, normalmente as mulheres gostam mais de rotina do que os homens. Lá em casa, a minha mulher é impressionante. Ela é impressionante. Todo dia a gente toma café junto. E eu sento no café, já tem metade de uma mão, já tem 3 ovos, já tem a xícara de café pronta. Isso é que é mulher virtuosa, quem acharás. Mas é isso. E se eu quiser comer uma pera, eu tenho que levantar e pegar, porque ela já está programada para fazer mamão. Se eu quiser ovo mexido, eu tenho que avisar, porque ela vai fazer grelhado, sem gordura. Então, hábito. E eu falo, Kátia, como você é, ela é super regrada. E eu quero ovo cada dia de um jeito, eu quero comer banana, eu quero misturar, porque eu não sou de acomodar nos hábitos, mas é importante ter hábitos. É importante ter hábitos. Então, começo aqui provocando você, como são os seus hábitos? Você é uma pessoa procrastinadora, você é uma pessoa que cada dia você faz a coisa de um jeito, você é uma pessoa que não tem disciplina, não consegue se disciplinar, porque nós precisamos ter disciplina. Eu falei ontem que a disciplina é um pré-requisito para o sucesso. A disciplina é um pré-requisito para você avançar. Todo mundo aqui é inteligente. Eu não acredito, não existe pessoas burras. Não existem pessoas burras. Todo mundo é inteligente. Agora, tem gente que não avança na inteligência. Tem gente que não tem disciplina para colocar a sua inteligência em prática. Então, nós precisamos ter disciplina. Disciplinas são frutos de hábitos e hábitos são importantes para nós. Amém, irmãos? Mas tem que mudar de hábito. Por que a gente não muda de hábito? Da onde o seu hábito tem a ver com... Olha que interessante, presta atenção nisso. O seu hábito, aquilo que você faz, tem a ver com uma coisa chamada caráter. O seu hábito tem a ver com quem você é. E às vezes a gente não consegue ter bons hábitos porque nós temos uma falha de caráter. Você talvez já tenha conhecido pessoas que elas mentem. Então ela mente mentirinha. Você fala assim, não sei o quê. Mas vai chegar. E não vai chegar, ela ainda não foi no mercado comprar. Daí ela dá um jeito de sair lá no mercado e comprar. Você já conviveu com gente assim? Mentiras, mentirinhas, mentironas, como se existissem diferenças de tamanho. Isso é um mau hábito, que é fruto de um caráter, de uma falha de caráter. Mas da onde vêm essas falhas de caráter? É importante você entender isso também. Porque isso está em todos nós. A nossa falha de caráter primeiro vem dos cromossomos. A gente tem coisa que a gente herda da família. Tem coisa que é genética. Por exemplo, alcoolismo. Alcoolismo é genético. Vocês sabiam disso? Filho de pai alcoólatra, neto de pai alcoólatra, ele vai ter uma tendência, ele tem um DNA de ser alcoólatra. O meu pai bebia muito. E eu sempre abominei a bebida, porque eu queria ser diferente dele. Na pandemia, pastor, na pandemia a gente ficou em casa. Aí ficou muito tempo em casa. E aí chegou o inverno.
E aí era eu e a esposa, e eu gosto de um vinho. Quando eu percebi, eu não estava tomando mais uma garrafa de vinho, eu estava tomando 2. Você sentar na frente de uma lareira, frio, e abrir 2 garrafas de vinho, eu e a esposa, ela tomava um dedinho assim, eu tomava o resto. Eu disse, vou parar de tomar vinho. Porque esse vinho está me levando... A pressão da pandemia, eu achei um escape. E esse escape estava sendo o álcool. Mas por que era o álcool? Porque eu sou filho de um pai alcoólatra. Está dentro do DNA da gente. Então você precisa prestar atenção. O que vem no seu DNA? O que é a sua história de família? Eu estou dando um exemplo do alcoolismo, mas tem comportamento. Por exemplo, conflitos. Eu sou filho de uma família. Meu pai, a família dele era pequena, eram só 19 irmãos. A minha mãe também, 13. Então, meu pai, assim, uns italianos meio bravo, e minha mãe, uns portugueses tranquilos. Comida, a casa da minha mãe é comida. Todo mundo é grande, come bastante. A casa do meu pai, eles são magros, trabalhadores e meio beligerantes. Sabe uma família de conflito? Um não fala mal do outro. Ninguém pode falar mal deles, mas eles falam mal de todo mundo. E brigam com todo mundo. Conflito beligerante. Quando eu, na minha formação de terapia sistêmica, fui estudar um pouco mais da minha origem, a gente tem uma coisa chamada genograma, eu fui olhar e disse assim, entendi porque eu tenho uma tendência a ser uma pessoa conflituosa. Este que vos fala, que parece um monge no domingo, mexe comigo para você ver. A minha filha diz, pai, você é bonzinho na primeira página. Na segunda, você já começa a se mostrar. Por quê? Porque o conflito está na minha família. E, de repente, você é aquela pessoa que está rosnando para todo mundo, porque alguém rosnava na sua casa. Eu percebi que todos os meus tios, irmãos do meu pai, eles tudo resolvem na briga. Eles não resolvem nada na conversa. Por outro lado, tem um outro comportamento que parece bom, mas é ruim. A família da minha mãe portuguesa, todo mundo comilão. Então, eu cresci numa família que você está feliz, você faz uma comida, faz uma galinhada. Você está triste, faz uma galinhada para ficar feliz. Aí alguém faz aniversário, o que você faz? Comida. E aí você quer agradar alguém, o que você faz? Comida de novo. Então, para mim, foi fácil chegar em 160 quilos. Por quê? Um comportamento da família. Tudo se resolve na comida. Aqui tudo se resolve no conflito. Eu peguei as 2 partes. Então aí vem Jesus e muda a gente. Então os nossos defeitos de caráter, eles vêm dos nossos cromossomos, vêm das circunstâncias que nos cercam. Você não era uma pessoa beligerante, mas você viveu em tanto conflito e você começa a viver. A depressão, vocês sabiam disso, que existe uma depressão, que ela é química. Ela é química. Então eu tenho um amigo, ele é pastor. Seu pai e a sua mãe tinham uma depressão, o cérebro não produz serotonina à vontade. Então, eles precisam tomar fluoxetina. E eles, a vida inteira, tomaram fluoxetina e tem essa depressão crônica. Aí, esse meu amigo tem uma depressão crônica. Mas ele é pastor, e ele tem depressão crônica. Se ele não fizer exercício, não tomar fluoxetina, ele não levanta da cama. Mas e Jesus? Jesus cura, mas ele cura através de remédio também. Jesus cura através de terapia. Jesus muda o comportamento. Então, são coisas que a gente vai, as circunstâncias da vida nos cercam. E tem uma outra coisa que, de onde vem o seu mau caratismo? Do cromossomo, das circunstâncias e das suas escolhas. Todos nós tomamos decisões, todos nós fazemos escolhas. E muitas vezes as nossas escolhas nos levam para o buraco. Ou elas nos tiram do buraco. Né? Ouvindo a história do pastor. Deixa eu falar bastante de você, que eu fiquei impressionado com a sua história, Gabriel. Ouvindo a história do pastor, criado pela avó. E aí tem uma história de vida que o Gabriel podia falar assim, eu vou ser o cara mais doido do mundo, vou sair matando todo mundo, quero saber de ninguém. Eu acreditar em evangelho, igreja, não acredito em pessoas. A história dele poderia ser assim. Mas graças a Deus que você fez escolhas diferentes. Aí pastor aqui e tal, falando de teologia, bonitinho, todo arrumadinho, vai casar com uma mulher inteligente e tal. Vai ser uma família linda, um ministério maravilhoso de vocês, por causa das suas escolhas. Como estão as suas escolhas? E a gente escolhe coisa todo dia. Você pode levantar cedo e escolher ser feliz ou ser irritado. Você pode levantar cedo e escolher ir para a academia ou escolher comer 3 cucas na hora do café da manhã. Você pode levantar cedo e dialogar com a pessoa que te ofendeu ontem, ou você pode arrumar mais confusão, passar perto dela e não olhar na cara dela e aumentar a confusão.
E haja alemão e italiano para isso aqui. Então, os nossos maus hábitos, os nossos hábitos vêm do nosso caráter. E por que é tão difícil mudar os hábitos? Vocês sabiam que é muito difícil? Alguém acha que é fácil mudar hábito? Como é difícil mudar hábito. Como é difícil mudar. Às vezes a gente entende, o próprio apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que é difícil mudar? Olha que interessante, eu coloco para vocês 4 coisas. Primeiro, porque eles estão com você há muito tempo. Você, desde criança, recebeu algumas coisas. Os hábitos estão com vocês. Apesar de incômodos, eles às vezes são autodestrutivos. Mas eles estão com você. Segundo, porque, olha que interessante, de uma certa maneira, você se identifica com o seu hábito. Eu sou assim. Não vem mexer comigo. Quantas vezes a mulher fala uma coisa para o marido? Não, mas eu sou assim. A minha mulher tentou, eu tenho uma filha mais nova, ela é médica, ela é super saudável, ela é magra, o percentual de gordura dela é assim. A vida inteira ela falando comigo, pai, você precisa. E a minha mulher fazia uma comida mais saudável para mim. Eu disse, não vou comer esse negócio, eu quero comer batata frita, quero comer galinhada, cheia de bacon. Ainda deixava, vai comer um hambúrguer, não pode ser um, tem que ser 2, com bacon extra. Já viu isso? Mas porque eu me identifico, aquilo faz parte do meu jeito de ser. Por que é difícil mudar? Porque os maus hábitos têm uma recompensa. Olha que interessante, né? Todo defeito tem uma recompensa. Eles mascaram a dor, eles são uma desculpa para o fracasso, eles chamam a atenção e eles permitem controlar outras pessoas. Todo mau hábito tem uma recompensa. Você é uma pessoa briguenta, aí você ganha mais atenção da sua família. Você é uma pessoa que fala mal dos outros. De uma certa maneira, todo mundo passa a prestar mais atenção em você, até para te evitar. Existe uma recompensa para o mau hábito. E a gente, às vezes, não quer se livrar daquilo. Quando a pessoa vai sarar, ela se sabota e volta para aquilo. Então, é difícil mudar, porque está dentro, porque você se identifica, porque tem uma recompensa. E tem uma coisa, porque Satanás desencoraja você a mudar. Quando vem você quer fazer... Hoje é domingo. Aí você vai dizer assim, amanhã eu vou levantar, eu vou pegar meia hora, meu aniversário hoje, 40 anos, eu estou mudando de vida e vou chegar nos 60 melhor do que os 40. Aí amanhã cedo, você vai falar assim, mas está tão frio, vai chover, hoje vai chover para o lado de cá. E amanhã tem que trabalhar, deixa para começar a semana que vem. Você tem 1000 desculpas, você tem que arrumar as crianças, tem que levar, o IP vai sair cedo, e aí você já começa a adiar uma mudança. E o Satanás, ele vai falar assim, é isso mesmo, filha, você tem razão, você merece. Quantas vezes você queria mudar de vida e alguém falou para você mesmo falou assim, não, eu mereço. Você tem problema com compra. Você, mulher, já tem 35 sapatos e 25 bolsas. Aí você vai passear na loja e você olhou uma bolsa nova. Você quer o quê? Uma bolsa. Será que tem mais mulher com problema com isso aqui ou só a minha lá em casa? Aliás, eu tenho mais sapato que a Kátia. A Kátia fala, se você comprar um sapato, você não entra em casa, você tem que sair para ele entrar. Eu gosto de sapato, não gosto de usar sapato velho. Aí vem aquela vozinha, não muda não. Não muda não. Mas o Espírito está dizendo para nós, através de Paulo, muda sim. Já que vocês têm Cristo, muda de vida. Muda de vida. E mudar como? Para você mudar de vida, você precisa primeiro entender que você é responsável. O que Paulo estava dizendo para nós aqui? Você é responsável pela escolha dos seus hábitos. A minha mulher, o meu marido, o pastor da igreja, a gente põe a culpa no pastor. O que dá certo na vida não é o pastor, foi a igreja ou foi você. O que deu errado, eu sou um ferido pela igreja porque o pastor pregou e pregou para mim. Mandou recado lá do púlpito. Não, foi Deus que falou com você, para você mudar de hábito. E aí você fala que é o pastor. Paulo está dizendo aqui, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas do alto. Depois ele fala, pensem nas coisas do alto. Enfim, façam escolhas que levem você para o alto. O que vai ser mais forte em você, a sua carne ou o Espírito de Deus em você? Vai ser mais forte aquilo que você alimentar. Mas é o Espírito de Deus, ele é poderoso, mas você alimenta a sua carne. O que vai ser mais forte é a sua carne. Então, para mudar, você precisa entender que
Você é responsável pelas suas escolhas. Antes vocês estavam mortos para Deus, mas com Cristo vocês estão vivos. Então nós temos uma possibilidade de pensar diferente, de agir diferente, de fazer diferente. Paulo está dizendo, pensem diferente, dediquem-se diferente, invistam o tempo de vocês em coisas diferentes. Você quer ver uma coisa que é uma bênção, mas acaba sendo uma desgraça? É um negócio chamado internet. E essa internet, ela veio para o bolso da gente. Tem uma palestrante, ela está dizendo que a gente carrega no bolso da gente uma serpente. A serpente do Éden, hoje, ela está aqui. E ela está aqui. E aí você põe ela no quarto. Aí você põe do lado da sua cama. E aí você fica com esse negócio aqui. E isso aqui fica te dominando. Vocês viram o percentual de crentes que está viciado em jogos, nessas bets da vida, que estão endividados porque entraram nos joguinhos e começaram a jogar? Já viram isso? Só lá em São Paulo que está acontecendo isso, ou aqui no Sul acontece também. E vocês viram que cada 10 homens, 6 estão envolvidos com pornografia, porque a serpente está no bolso. E vocês viram que não são só os homens agora, que cada 10 mulheres, 4 também estão envolvidos com pornografia, porque a serpente está no bolso. E aí Deus está falando para a gente assim, pensem diferente e façam escolhas diferentes. Maridos, peguem a senha do seu celular e deixem sua mulher olhar a hora que ela quiser. Não existe privacidade de celular entre um marido e uma mulher. Eu já estou sendo prático aqui. Não, meu celular é minha privacidade. Não, filho. Se é uma só carne, não tem esse papo. Ah, mas eu ponho o localizador. Não, isso é neurose. Você ficar on time acompanhando os passos do seu marido, isso é doença. Põe localizador, não. Só pega a senha. Senha e olha a hora que quiser. Deixa ele mais perto da sua mulher possível. Tem homem que ele vai no banheiro e leva o celular. Ele vai dormir e põe embaixo do travesseiro dele. E a senha só ele sabe. Cada 10 casais com problema, 11 o celular está envolvido. Olha eu mexendo com a sua igreja aqui, Josias. Tem que falar o português claro. Então, mudem de hábitos. Deixa o seu celular longe. Se o seu celular está comprometido, limpa ele hoje. Limpa ele hoje e dá a senha para sua mulher. E dá a senha para o seu marido. Começa de novo, muda de hábito. Muda de hábito. Você é responsável pelas suas escolhas. Segunda coisa, para você mudar de hábito, você precisa deixar os hábitos da velha natureza. É tão interessante a Bíblia ela é profunda. E olha o que ele está dizendo. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. O Cícero, aquele filósofo, ele diz que o hábito é uma segunda natureza. A gente tem uma primeira natureza que é a nossa carne. Do coração do homem só vem desejos maus, mas os nossos hábitos são uma segunda natureza. Ele vai condicionando a gente para outras coisas. Então é importante você deixar a velha natureza para trás. Abandone tudo aquilo que não combina com Jesus e coloca na sua vida tudo aquilo que combina com Jesus. Pastor, o que eu devo deixar? Ele dá uma lista aqui. Que hábitos você deve deixar morrer? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, ira, indignação, maldade, calúnia, linguagem indecente no falar, mentira. E aí é o que você deve deixar. E depois ele fala, mas também vocês suportem uns aos outros. Você precisa adotar novos hábitos. Mas para você adotar novos hábitos, primeiro você precisa abandonar os hábitos antigos. Amém, irmãos? Hábito é uma escolha. Hábito é uma escolha e você precisa deixar para trás. Façam morrer tudo o que é da sua natureza pecaminosa. Paulo diz que tais hábitos eram parte da nossa natureza pecaminosa. Ou seja, estavam tão arraigados nas nossas vidas que se tornaram parte de nós. Tem coisa que está tão arraigado que é parte de você. Você acha que você é aquilo, mas você não é. A sua identidade não são os seus erros. A sua identidade não é a sua história. A sua identidade é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A nossa identidade é Cristo. Então você precisa se olhar no espelho e você vai ver um homem, uma mulher mundano. Mas esse não é você é Cristo. Então você escolhe andar com Cristo. E como é que você escolhe andar com Cristo? Fazendo coisas que combinam com Jesus.
E eu gosto de pensar na mudança de hábito, tem 3 filtros que eu penso para isso. Primeiro, Jesus, isso combina com você? É uma pergunta. Jesus, isso combina com você? Jesus, isso vai deixar você famoso? Jesus, você faria desse jeito? Esse é seu jeito de fazer? Vou dar um exemplo aqui. Você quer se divorciar, está insatisfeito com essa mulher, cansei. Ou você está insatisfeito com o seu marido, cansei. Aí você faz essas 3 perguntas para Jesus. Jesus, você quer que eu me divorcie? Sim ou não? Ou você quer pegar o seu marido, arrancar os cabelos dele. A minha mulher não tem mais jeito de fazer isso. Mas você quer pegar o seu marido, pegar ele pelo pescoço assim, hoje você vai ver comigo. Isso combina com Jesus? Sim ou não? Não. Jesus vai ficar famoso se você pegar o seu marido, der um pau nele e botar ele para fora de casa? Sim ou não? Não. Você acha que Jesus ia resolver essa questão com o seu marido assim? Sim ou não? Não. Acabou. Não é fácil. Se você perguntar para Jesus, ele responde. Pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Só perguntar para ele. Você pergunta, ele responde. Essas 3 perguntas, eu tenho usado esses 3 filtros, eles estão me ajudando em tudo. Jesus, o senhor quer que eu vá para 3 passos? Ele quer que eu vá no mundo inteiro. Jesus, o senhor vai ficar famoso se eu for lá? Se você fizer direito, sim. Jesus, o que eu tenho que fazer? Combina com você. Prega a minha palavra, aí combina comigo. Agora, vem em 3 passos desalinhado com ele, vai ser uma lástima. É só um passeio. Não estou fugindo de nada. 2 anos para a gente conseguir chegar aqui. Então, pergunte para Jesus e ele vai dirigir você. Mude de hábito. Para você mudar de hábito, você precisa entender que as suas escolhas, hábitos, você precisa deixar a sua velha natureza. Para você mudar de hábito, você precisa adotar. Esse texto está dizendo para nós, adote hábitos que sejam coerentes com a sua nova vida em Cristo. Portanto, como escolhidos de Deus, como crentes, membros de uma igreja, santos e amados, vistam-se, abraça isso, profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre essas coisas, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Uma vida nova exige novos hábitos. Uma das coisas que eu mais gosto de ver é quando uma pessoa se converte. É impressionante, impressionante. Uma pessoa se converte, é claro que a conversão é uma decisão. Ela estava aqui, Deus estava lá, e ela estava aqui, ela vai na direção oposta de Deus. E ela se converte, ela fala assim, opa, me converti. Aí ela começa a dar passos na direção de Deus. Esse é o processo de santificação. E à medida que ela vai se santificando, o brilho nos olhos dela vai aumentando. Ela muda de cara, ela muda de tudo. Você já teve essa experiência? Talvez você passou por isso. Você encontrou Cristo. Cristo muda tudo, absolutamente tudo. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Não há nenhuma área da sua vida que Ele não possa mudar. Amém, irmãos? Amém. Então, puxa assim, minha vida, esse pedaço. Hoje o pastor está falando aqui. Eu estou identificando que essa área da minha vida não está boa. Mas ela pode ficar boa, porque Jesus quer que ela fique boa. Crie novos hábitos. Mas a minha saúde não está boa. Cria novos hábitos. E eu levei um choque com esse negócio de saúde. Eu levei um choque. Eu fui emagrecendo, não é para ficar bonito, não. Eu sempre me achei bonito. Eu brincava, essa era uma das brincadeiras. Eu tinha 162 quilos e dizia assim, eu sou lindo. A autoestima não era o meu problema. O meu problema era autocuidado com a saúde. Cuida dos outros e não cuida de si. Então eu disse, para cuidar dos outros, eu preciso primeiro cuidar de mim. Então precisou de uma mudança de hábito. E sabe quando eu mudei o hábito, Gabriel? Quando a minha filha do meio falou assim, pai, você precisa se cuidar. Porque se você tiver um treco aqui em casa, ninguém aguenta te carregar, você vai morrer na sala de casa. Ele disse assim, olha o que eu estou fazendo com as pessoas que eu mais amo. As pessoas que eu mais amo na minha vida, minha esposa, minhas filhas e meus netos. E olha o que eu estou fazendo com eles. Se eu tiver um AVC aqui, eles não conseguem me carregar. Eu vou morrer na sala de casa, porque eu não estou me cuidando. Aquilo mexeu tanto comigo, eu disse, eu preciso mudar. Aí procurei uma médica, não falei nada para elas, porque eu também não gosto da pressão da dieta. Dieta já é uma pressão. Dieta com alguém te cobrando é impossível. Fui numa médica, a médica deu o remedinho. Naquela época eu sou contra remédio, mas eu vou tomar. Tomei essa bendita injeção aí das Ozempic da vida. E falei, eu vou tomar. Em 4 meses eu perdi 24 quilos. E os meus índices mudaram. Beleza, aí eu vou. Aí eu peguei Covid.
Aí quando eu peguei o Covid, 75% do pulmão comprometido. A médica que me atendeu falou assim, olha, você só se safou porque você perdeu peso. Se você tivesse mais gordo, você tinha ido embora. Hospital, mês, aquela coisa toda. Aí beleza, graças a Deus. Aí perdi músculo na Covid. Aí você tem que fazer musculação, senão você não para em pé. Eu saí do hospital depois da Covid, eu não parava em pé. Um cara grande, sem músculo, ele não fica em pé, esqueleto. Então começa um processo de saúde. Mas é fácil mudar? Não. É fácil mudar? Não. É disciplina, é escolha, é você entender que Jesus me quer saudável. Sabe o que pegou para mim também? Primeira coisa foi minha filha. A segunda coisa é, nós somos o templo de quem? Do Espírito. Então deixa eu cuidar do lugar onde Deus vive. Cuidar do lugar onde Deus vive. Trabalho 12 horas por dia, 13, 14 horas. Tem dia que eu saio de casa 7 e volto às 9 da noite. Aí eu fazia o quê? Botava uma bermuda e ia andar na rua. Que meia hora por dia. Tem dia que eu não vou ter à noite. Aí eu levantava mais cedo. Eu já levanto às 5, eu levantava às 4h30. E eu comecei a perceber que a minha filha faz isso. A minha filha tem plantão lá. Ela entra no hospital às 7, sai às 7. Então ela vai na academia às 4 da manhã. Porque ela faz academia das 4 às 5, ela vem, toma banho, ela tem que sair 6 horas para chegar no hospital às 7. Disciplina, mudança de hábito. Já que vocês estão em Cristo, mudem de vida. Amém, irmãos? Mudar coisas novas. Uma nova vida exige que a gente adote novos hábitos. Efésios capítulo 4, ele nos diz assim, quanto à maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Hábitos, presta atenção, hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, o efeito dos seus hábitos se multiplica à medida que você repete. Eles parecem fazer pouca diferença, mas em um dia isoladamente. E ainda assim, o impacto que provocam ao longo dos meses e anos podem ser enorme. Falar de novo da questão física. Eu perdi 50 e poucos quilos. Só que tem uma barriga que não tem uma gordura que não sai. Acho que essa aqui foi feita no inferno. Aí eu procurei um professor, ele disse assim, olha, tem uma coisa que é um HIIT de corrida, você vai precisar fazer um HIIT de perder gordura. Tem alguém de educador físico aqui? Alguém que faz isso? Você vai ter que fazer um HIIT de gordura, é um exercício na esteira, velocidade e tal. Você só pode fazer isso 2 vezes por semana, senão o seu coração também dá uma espanada. E pensa num negócio ruim de fazer. Pensa num negócio ruim de fazer. Você faz academia e depois no final da academia você faz o HIIT. Eu fiz a academia inteira, 50 minutos, 1 hora, eu gasto 500 calorias. Depois o HIIT em 16 minutos, 400 calorias. Então o negócio é power. Aí o primeiro dia que eu fui fazer, na esteira tinha uma coisa assim, não se impressione com resultados rápidos, que eles não vão aparecer. Isso aqui é longo prazo. Hábitos, uma vida nova exige mudança de hábitos. Mas os hábitos você vai mudando. Então não coloque expectativas muito altas. Ajuste as expectativas, mas vai mudando. Vai mudando. Para você mudar, tem mais a última coisa. Você precisa cooperar com Deus. Para você mudar de hábito, você precisa cooperar com Deus no processo de mudança. Você acredita que Deus quer que você mude de vida? Sim ou não? Sim. Então você precisa cooperar com Ele. Cooperar com Ele. Ele termina o texto dizendo, versos 10 a 12, eles se vestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. No verso 12, portanto, como escolhidos de Deus, santos, amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, vistam-se. Vocês são pessoas escolhidas, vocês são especiais. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo por quem Deus entregou a sua vida. Então vamos mudar, vamos nos vestir daquilo que Ele tem de melhor para nós. E eu quero dizer aqui, a mudança, ela vem de Deus. Mudar é de Deus, mas a cooperação é sua. A vontade, o plano é de Deus, mas o seu é o cooperar. Nós somos cooperadores de Deus. Assim, eu quero dizer assim para você colocar em prática. Como é que você coloca isso em prática? Eu quero concluir dizendo isso. 7 coisas. Primeiro, concentre-se em mudar um hábito
de cada vez. E eu vou começar tudo amanhã. Não. Concentre-se em mudar um hábito de cada vez. Eu quero te convidar hoje, no momento de devocional, no momento que você estiver sozinho, pegar um caderno, pegar o seu celular e dizer assim, o que eu acho que eu preciso mudar? Seja honesto com você mesmo. Faz a sua lista. Depois você escolhe uma pessoa que você sabe que ama muito você. E pergunta para ela assim, vê se essa lista é verdadeira ou falta mais alguma coisa. E aí você vai ter uma lista de coisas que você precisa mudar. E aí começa a mudar, uma coisa de cada vez. Segundo, concentre-se em buscar uma vitória um dia de cada vez. Uma vitória um dia de cada vez. Hoje eu consegui, celebra. Isso foi bom, celebra. Terceiro, concentre-se no poder de Deus, não na sua força de vontade. Esse negócio de força de vontade, irmãos, não existe. Ah, o fulano tem força de vontade. Tenho nada, a minha carne não tem força de vontade. Eu não posso, mas Deus pode. Concentre-se em Deus. Quarto, concentre-se no que é bom, não no que é ruim. Sempre vai aparecer um abençoado para você e dizer assim, mas você era tão bonito, gordinho. Lá na igreja o pessoal vem, pastor, você não pode emagrecer muito não, senão vai perder a sua característica. Eu disse, quem disse que eu sou? A minha característica era aquela, sai para lá, Satanás. Você vai perder a sua característica. Já ouviu isso? Você quer mudar de vida. Não, dorme mais, você quer acordar cedo. Dorme mais um pouco, você merece dormir. Talvez você mesmo fale para você isso. Compensações. Concentre-se nas coisas boas. Quinto, concentre em fazer o que é certo, não aquilo que faz você se sentir bem. Eu mereço. Vou comprar a bolsa, eu tenho 25 bolsas, mas eu vou comprar mais uma. Eu mereço. Aí você fica endividado, você nunca sai do bendito cartão de crédito. É um outro hábito, um mau hábito. Sexto, concentrando-me nas pessoas que ajudam, não nas que atrapalham. Um dos pontos importantes, concentrando-me nas pessoas que ajudam, não nas que atrapalham. Quando você tem uma questão de sanidade mental, são 5 coisas para você se curar de um problema mental. E uma delas é você se cercar de pessoas boas. Tem gente que você tem que ficar longe desse negócio. Né? Você fica perto de gente boa. Meu pai falava assim, quando você encontrar alguém bom, fica perto dele, porque o ruim vem perto de você sem você querer. E por último, concentre no progresso, não na escassez. Não na escassez. Estou convencido, Paulo aos Filipenses, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele quer que a gente muda. Deus não chamou você, eu falei isso ontem, Deus não chamou você para uma vida perrengue. Deus não chamou você para uma vida de escassez. Deus não chamou você para uma vida medíocre. Deus chamou você para uma vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Uma vida em abundância, viver bastante, viver intensamente, viver com alegria. A gente tem problemas sim, no mundo vocês vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter luta, mas temos certeza da presença dEle. Não vivo pelo que vejo, mas nem pelo que sinto. O Jeová Jireh vai prover de novo. No meio da tempestade Ele vai nos livrar. Nós já cantamos tantas coisas profundas hoje aqui. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Você precisa praticar isso. Você precisa, eu preciso, nós precisamos mudar de vida. Nada muda se nada muda. Pode repetir isso comigo? Nada muda se nada muda. Se você sair daqui e não mudar alguma coisa, foi só mais um sermão. Foi só mais uma reunião social. Foi só mais um domingo. Mas eu espero em nome de Jesus que não seja mais um domingo. Que seja um dia de mudança. Jesus morreu por você. Jesus te chamou. E Ele quer que você tenha uma vida e vida em abundância. Muda de vida. Muda de hábito. Viva cada vez melhor para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar por você. E se você quer... queria pedir para você ficar em pé. Se você quer dizer para Jesus, nesse momento assim, eu quero mudar de vida. Fique em pé, eu quero orar por você. Pedir que Ele cuide de você, do seu coração. Põe a mão assim no seu coração. Porque quando a gente põe a mão no coração, a gente está sentindo a vida. Ó, sinta o seu coração bater. Olha que demais. Que demais. O dono da vida, o Criador, Ele fez você. Ele soprou um fôlego de vida nas suas narinas. Ele deu o Espírito dele para você. Você tem corpo, você tem alma, você tem emoções, mas você tem o Espírito de Deus.
E Ele está te chamando para uma vida em abundância, Ele está te chamando para mudança. Que você possa celebrar a vida, mudar de vida e viver a vida que Jesus separou para você. Deus, eu quero orar pelos meus irmãos aqui nessa manhã e pedir em nome de Jesus que o Senhor possa visitar o coração de cada um. Teu Espírito traga luz para a mente e os ajude, Deus, a fazer decisões que combinem com o Senhor. Decisões que os façam cada vez melhores, decisões que os façam viver mais próximos do Senhor, decisões que façam celebrar, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, mas não só o que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Que todos aqui possam se preparar para receber todas as bênçãos que ainda virão sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre essa igreja, Deus. Abençoa esses irmãos, ajuda esses irmãos a avançarem na sua direção e abra os céus. Continue, Deus, com os céus abertos, que eles possam experimentar, que eles possam viver uma vida sem medo, uma vida livre de culpa, uma vida livre do passado, mas uma vida de abundância. O Senhor é o Jeová Jirê, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que provê todas as coisas, o Deus que cura todas as enfermidades. Que cada dia mais, eu e os meus irmãos, essa igreja, nós estejamos firmados na Tua pessoa, orientados e dirigidos pelo Senhor. É nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Josias. A banda vem para cá. Eu quero... O pastor IP chegou agora também. Nós estamos com o irmão no hospital. E o irmão Scalco, como que ele está, pastor IP? Nós vamos orar por ele também. Eu queria falar algumas coisas para o senhor. Permita ele chamar de senhor. Senhor, tem quase idade de ser seu irmão. Mas... sim, amém. O pastor Sidney, ele inspirou muito a gente aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou um dos que foram tremendamente impactados com o seu ministério, com a sua vida, com a sua simplicidade. A gente olha para Jesus, a gente aprendeu isso com você. Com o livro Complicadeiras, a simplicidade de Cristo, mas como a gente precisa de referências para a gente tocar. E você tem sido uma referência na nossa vida aqui no Rio Grande do Sul. Nos últimos 5 anos, 6 anos, eu te conheci antes da... Eu te conheci antes da parceria, 8 anos, eu te conheci antes da parceria, um pouquinho antes da parceria, eu já havia te conhecido e comecei a acompanhar. Aí acabaram me encaixando nessa parceria. Hoje nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul um avivamento. Realmente Jesus chegou aqui. Quando eu lhe conheci, eu estava lá em Portela e pudemos cooperar com o que Jesus está fazendo lá. Hoje o pastor Marcos continua aquele trabalho e você viu um pouco do que Jesus está fazendo naquele lugar. O pastor IP pastoreou essa igreja por 12 anos e também te conheceu na parceria e impactou a vida dele aqui também. E hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui nessa igreja, já há 4 anos agora, em setembro. Preciso falar isso porque essa é uma parte da igreja que não vai estar à noite. Essa é a igreja que vem no culto pela manhã. Então eu quero que eles ouçam isso. E a gente está vivendo aqui também aquilo que a gente começou a viver no início da parceria. Deus me deu a alegria de poder caminhar com o pastor IP também. Nós fizemos uma transição. E essa transição, ela foi uma transição saudável, difícil, mas saudável. E hoje nós continuamos essa parceria, congregamos juntos e nós somos amigos. Isso foi possível porque nós somos amigos. Nós somos pastores e a gente sabe como que pastor, o senhor falou isso aqui, né? Pastor é um bicho complicado, né? Mas, e o Senhor tem nos dado mais parceiros aqui, mais pastores. Pastor IP, vem cá, por favor. Pastor Edson, vem cá, pastor Edson. Pastor Nírio, tá aí o pastor Nírio? Vem cá, o pastor Nírio. Pastor Mateus, cadê o pastor Mateus? Tá aí? Tá aqui, homem. Tá. Deixa o chocalho, vem aqui. Fica aqui. Eu quero que você conheça os pastores que trabalham com a gente aqui, tá? O pastor IP hoje é responsável pelos homens. O pastor Edson é responsável pelos pequenos grupos. O pastor Mateus é responsável pelas novas gerações.
O pastor Nírio é pastor da congregação em Bom Progresso. Nós estamos iniciando pequenos grupos em mais 4 cidades aqui. Queremos ter congregações nessas 4 cidades. É mais moderno chamar de... Como é que vocês chamam lá? De campus, né? A gente vai chamar de campus, é mais moderno, né? E o pastor Rafael, que nos auxilia muito na música. Então, eu estou bem de pastores aqui, né? Que bênção, né? E essa é a nossa igreja que frequenta o culto pela manhã. À noite você vai conhecer uma outra parte da igreja. Além dos pastores da Iba Norte que ainda estão aqui, que você já conhece. Eu precisava te apresentar isso, porque às vezes, no meio da multidão, você sai daqui sem saber o que está acontecendo, né, nos bastidores, digamos assim. Então, todos nós aqui somos gratos pela sua vida. A gente sabe o quanto é difícil deixar toda a sua correria para vir para qualquer lugar que seja. Mas eu sei que no seu coração está o Rio Grande do Sul, assim como muitos lugares. Então, quero terminar a minha fala dizendo que você tem muito a ver com isso que está acontecendo aqui. Porque nós estamos apontando para Jesus, né? Jesus é suficiente. Nós não podemos, mas Jesus pode. Nós não temos, mas Jesus tem. Ele é o Todo-Poderoso e Ele já está aqui. Há alguns meses atrás nós realizamos 36 batismos. Isso aqui é um milagre. Nós fizemos 24 batismos na celebração da manhã e 12 batismos na celebração da noite. E foi uma grande festa. E nós estamos orando e queremos contar com as suas orações pelo nosso novo espaço ali, que você conheceu ali, o nosso terreno. Daqui 2 anos, talvez menos, você virá para poder inaugurar, né, numa grande celebração com 500, 600 pessoas, em nome de Jesus. Então eu quero orar mais uma vez e nós vamos terminar com uma canção. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos permitiu viver nessa manhã. E também o que vivemos ontem, Senhor. O Senhor tem feito coisas tremendas. Obrigado pela vida dos pastores da Iba Norte, que ainda estão aqui conosco. Eu louvo a Deus pela vida deles. Eu louvo a Deus pela nossa comunhão. E eu louvo a Deus, Senhor, pela equipe que o Senhor tem me dado aqui na Igreja Batista de 3 Passos, na PIB de 3 Passos. E te louvo, Senhor, pela vida do pastor Sidney. O Senhor nos dá grande alegria de tê-lo aqui conosco nesse final de semana. É um privilégio para nós. E nós queremos glorificar o teu nome, o nome de Jesus Cristo, por tudo que estamos vivendo. Abençoe a tua igreja, continue, Senhor, multiplicando discípulos em nosso meio. E que à noite possamos estar reunidos aqui mais uma vez para uma grande celebração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.